Seja bem-vindo à aula 34 do curso de SQL Server. Nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura Begin-End, que já usamos anteriormente em várias aulas. Abrindo o SQL Management Studio, eu já deixei aquela script de criação da nossa tabela ttemp criado, para evitar ter que explicá-la novamente ou simplesmente para ganharmos tempo. Em detalhes, eu expliquei como criar essa consulta na aula anterior. Então, se você não viu a aula 33 ou a aula 32, eu faço uso e criação dessa tabela. Vamos criar então a nossa tabela temp. Vou dar um F5. Veja que ela foi criada com 13 linhas. Se dermos um select, vamos ver os alunos ativos por curso com algumas colunas personalizadas. O que vamos fazer então nessa aula é entender o conceito begin e end. E eles controlam o fluxo de informações numa instrução TSQL ou numa transaction SQL. Não confunda transaction com a transaction begin ou rollback ou commit que nós vimos. Essa transaction é realmente a transação. Você pode definir mais ou menos blocos de execução de programas dentro de uma mesma estrutura. Vamos lá. Vamos começar criando aqui uma estrutura simples. Declare. Eu vou criar aqui uma variável chamada vContador do tipo int, e essa variável vai iniciar com o valor de 1. Note que na mesma linha eu estou declarando e já estou inicializando essa variável como 1. Podemos ganhar aí a linha do set. While, então vamos lá, uma estrutura do while, enquanto o meu vContador for menor que 10, então vamos fazer aqui a nossa estrutura begin e end. Então aqui você já está vendo o uso com mais detalhes do begin e end. Nessa parte da estrutura nós vamos colocar a nossa instrução para printar uma mensagem lá na parte de mensagens e vou concatenar isso aqui com um conversor, convert, para varchar a minha variável vContador. Depois vou dar um set novamente na minha variável vContador é igual mais igual 1. Essa é uma outra forma também de incrementar uma variável. Nós temos diversas formas de fazer as mesmas instruções. Selecionando todo o nosso conjunto e pressionando F5, observe que o nosso contador vai de 1 até quando o contador for menor que 10. Quando ele for igual a 10, ele vai abortar a nossa rotina. O begin e o end serve justamente para isso, para controlar o fluxo do while, para que possamos validar essa informação. Com isso, nós temos um controle de execução da nossa rotina. Agora vamos ver aqui sem o begin alinhado. Alinhado. Begin transaction. Então nós vamos fazer aqui o uso do begin, mas para uma transação. Vamos analisar primeiro se a nossa variável global transaction, se a nossa truncount, na verdade, truncount, ela é igual a 0. Se for, nós vamos fazer aqui um select de nome, vírgula, nome de curso e sexo da nossa tabela, que criamos ttemp. Where, vamos colocar aqui uma cláusula where, ttemp, ou melhor, vamos colocar aqui sexo, where sexo, vamos colocar um limitador, sexo igual a m. E aqui nós vamos executar um rollback transaction. A partir desse momento, nós vamos usar essa nossa... se eu rodar essa nossa rotina, você vai visualizar, F5, que nada foi executado porque nós demos um rollback nessa transação. Vou dar aqui uma mensagem para o usuário no final, logo após essa execução, print, executar 2 rollbacks geraria um erro de execução do segundo. E aqui, se eu der um rollback da transaction, faltou fechar aqui nossas aspas, o print, transação desfeita.
Aqui nós temos um conjunto de instruções onde eu vou executar dois rollbacks, sendo que eles não estão alinhados. Não existe um separador, um begin. Selecionando aqui os nossos dados do begin até o final, ao dar um F5, você vai ver um erro, que a solicitação do rollback transaction não tem o begin transaction correspondente. Como nós temos aqui um begin, dois rollbacks, ele não sabe exatamente qual é a forma ou qual é a sequência que ele deve rodar essas transações. Com isso, nós vamos fazer agora o begin alinhado. Vamos ver a diferença agora com essa instrução alinhada. Vamos começar aqui com o begin transaction. If a nossa variável global truncount for igual a 0, então ele vai executar primeiro o passo que eu vou colocar aqui dentro desse begin. Esse passo vai ser um select, asterisco, ou melhor, nome, curso e sexo from temp, where sexo igual a m, igual fizemos anteriormente. Dois pontos. Aí agora eu vou dar um rollback na minha transição, na minha transaction, rollback transaction, e vou dar um print. Executar dois rollbacks gera um erro no segundo. Depois end, nós vamos concluir essa nossa parte da nossa rotina. Eu vou até eliminar isso aqui para facilitar o nosso entendimento. Vamos ganhar um pouco de linha para depois mostrar toda a ação junta. Perfeito. Então, begin e end. No final desse end, eu vou dar um rollback transaction. E essa transaction, veja que não tem nenhuma transação aqui entre esse begin transaction e aqui. Simplesmente nós temos um if para verificar se o contador é igual a 0. Agora nós vamos dar um print na mensagem, transação desfeita. A partir desse momento, nós temos que validar. Esse begin e esse end é uma parte da nossa rotina. Se selecionarmos esse nosso conjunto do begin transaction e pressionarmos o F5, você vai ver dessa vez a mensagem transação desfeita, porque o rollback conseguiu ser aplicado corretamente. Esse rollback ele estava aqui para o select e esse rollback é dessa transação anterior. Nós basicamente alinhamos o begin aqui dentro para controlar o fluxo. Entre esse begin e esse end, uma série de ações podem ser executadas, inclusive tendo rollbacks próprios. E aqui nessa parte de baixo nós temos o rollback da transação inicial ou a original que foi gerada aqui pelo begin transaction. Importante então quando você for alinhar as suas rotinas de commit e de transaction, de rollback ou commit mesmo, faça testes para evitar que esse problema ocorra. Deixa eu dar um drop table aqui novamente para apagar a nossa tabela, ttemp, F5. E vou salvar essa nossa aula para que você possa fazer download depois. O download dessa aula pode ser feito lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br ou aqui nesse portal de treinamento. Vejo você na nossa próxima aula. Até lá!